Beleza, meus amigos? Bem, eu sou Ricardo, príncipe de Mantua. Então, eu gosto muito de ler algumas situações nos Estados Unidos, tá? Porque eu trabalhei como programador, tal, em alguns lugares do mundo, tal. E me chamou a atenção, né? O Javier Milei, ele tá na capa da revista Time. Inclusive, tem até aqui uma parte de uma entrevista dele, tá? Tá assim, ó, você pode ver Time, subscribe e tal. Vou colocar o link aqui na descrição do meu vídeo. E é interessante, né, que ele teve um probleminha agora com o Reino da Espanha, né? A Espanha tem um grande passado na Argentina, os espanhóis colonizaram eles, né? Até é algo interessante, né? A língua espanhola é assim, é a língua espanhola, tá? Se você falar assim, por exemplo, para um espanhol, o espanhol standard, ele vai já olhar assim, né? Porque a língua é deles, né? É engraçado que alguns países da América Latina, por exemplo, o México, no México é o maior país é, hispanohablante do mundo, né? Hispanoparlante do mundo. É o país que mais se fala espanhol no mundo, maior do que o próprio reino da Espanha, a Colômbia também. A Argentina eu não sei quantos tem de habitantes, mas eu acho que a Argentina tem menos habitantes do que o reino da Espanha. Meu padrasto é espanhol, né? Inclusive, até a forma do argentino falar algumas palavras do espanhol é um pouco diferente do próprio espanhol. Não é assim. É como se diz, o espanhol quando ele fala sotaque é acento, tá? Então é assim, até um pouco diferente mesmo a pronúncia. Tem umas palavras que são bem diferentes. Tem até um rapazinho aqui que ele é meu vizinho, até brincou com ele, né? Vocês têm uma própria forma da língua castelhana, né? Que tem palavras que são bem diferentes, né? Inclusive ele tá. é, o meu padrasto é espanhol, mas tem palavras em espanhol que eu não sei direito. Por exemplo, capa em inglês é on the cover, né? Em espanhol não sei como é que é, não. Então vocês podem ver que ele tá aqui, né? A Argentina com o Milei, ele tá conseguindo lá grandes progressos com a economia. Inclusive eu trabalhei como programador em vários lugares aí do mundão. E eu tenho vários amigos meus espanhóis, inclusive, né, do Canadá, que eu teve uma época que eu estava contratando pessoas, tal, para algumas empresas aí de tecnologia. Eu contratei bastante argentinos e uruguaios. Eles conseguiram os visas de trabalho, tudo, mas deixa para lá. Então, a, a Argentina aí tá tendo uma retomada. Poucas pessoas falam. Eu trabalhei como programador para sistema financeiro e outras coisas, tá? Muito capital estrangeiro tá entrando na Argentina, mas muito dinheiro mesmo está entrando lá e capital voltado à produção, tá? Então, plantas industriais estão indo para lá para produzir, porque o que que acontece com a Argentina? A Argentina fala a quarta língua mais falada do mundo, que é a língua espanhola. Não sei se vocês sabem, a língua espanhola é a quarta língua mais falada do mundo. Então tem esse leque grande, né? E os produtos argentinos costumam ser bons, viu? São bons. E o que que acontece? Isso vai ser bom para a própria Argentina, né? Tem aqui o Mercosul, que os produtos da Argentina podem entrar no Brasil, como podem entrar em outros países membros do Mercosul. E vou voltar aí para falar sobre esse imbróglio que aconteceu. Imbróglio é problema italiano, tá? Falo algumas línguas, mas vamos lá. O que aconteceu entre ele lá e o primeiro-ministro do Reino da Espanha, né? Foi uma situação assim um pouco desagradável, né? Porque o Reino da Espanha é uma monarquia, mas é uma monarquia constitucional, né? Então lá tem o rei da Espanha e tem o senhor primeiro-ministro, né? O chanceler lá. E foi algo assim um pouco meio estranho, né? Eu acho o seu Javier Milei até uma pessoa assim, ele é um pouco impetuoso, né? Ele tem assim uns ímpetos, assim, ele tem uns rompantes assim, mas ele parece ser boa pessoa. E isso daí eu acho que não vai fazer muito bem para ele não, porque o que que acontece? O Reino da Espanha faz parte da União Europeia também, que tá numa situação meio estranha, tem essa guerra. Apesar de o YouTube não gosta que você use essas palavras, tá? Eu não vivo de YouTube. Teve esse conflito aí no leste europeu entre a Federação Russa e a Ucrânia. Tem alguns problemas bem graves, assim, situações
de autonomia deles lá, tá? De repente até o próprio Reino Unido saiu disso daí porque já não aguentava mais tanta ingerência, né? E eu acho que não faz muito bem assim no ramo da diplomacia, né? Assim, você ter algum tipo de conflito. Me estranha alguns comportamentos da imprensa brasileira que é assim. Por exemplo, eles não falam tanto assim de investimentos estrangeiros na Argentina. Mas de repente, quando acontece uma rusga, por exemplo, política, no próprio Congresso argentino, ou esse problema diplomático agora, parece que eles falam mais. É, é algo estranho. Eu já trabalhei com assessoria parlamentar e assessoria de imprensa, tá? Parece que, eu não sei, parece que dá vontade de falar situações assim que acontecem mais situações desagradáveis do que algo positivo. Ao próprio Javier Milei, pelo que eu vejo lá na própria estampa da prensa, nos periódicos argentinos, parece que tem também um pouco de resistência por uma ala lá dos periodistas, né? Da imprensa, dos jornalistas. Eu acho a língua espanhola uma língua interessante, né? É que tem muitas palavras na língua espanhola, na língua castelhana, que para nós brasileiros que falamos português assim, algumas parecem um pouco caricatas. Eu já até falei, não, sem brincadeira, eu já até falei, antigamente eu até falava com o meu padrasto, e para as outras pessoas também, assim, olha, parece mais caricato. Até eles brincam, né? Tem palavras que você fala no espanhol que um francês ouve, ele fala assim, ó, chega a ser até um pouco mais caricato, mas nada contra tal. Aqui existem palavras assim um pouco estranhas, né? Ficam assim um pouco diferentes, né? Mas eu torço muito para Argentina. Eu já viajei para lá, para Argentina, nos anos 90 de carro. Fui de São Paulo a Buenos Aires com um amigo meu. Foi logo quando começou, era já no governo Fernando Henrique Cardoso, que você podia entrar na Argentina só com a sua carteira de identidade. Foi muito legal, foi muito bem tratado. Buenos Aires é uma cidade muito bonita. E depois, nos anos 2000, eu estive em São Carlos de Bariloche. Bariloche. É Bariloche, fala assim, Bariloche. Bariloche. Eles falam meio morrendo aquele final do nome da cidade, né? Agora tem até voo direto da Aerolíneas Argentina pra lá. Antigamente você tinha que fazer escala em Buenos Aires, São Carlos de Bariloche. Interessante que ela tem bastante suíço de língua alemã, alemães. É bem interessante, é uma cidade bonita, viu? Pra quem gosta assim. E é um lugar que naquela época, quando eu fui em 2005 com a minha ex-namorada, pra vocês terem uma ideia, uma viagem de São Paulo, fazendo escala em Buenos Aires para Bariloche, nós ficamos lá 3 dias, ficamos praticamente 4 dias. Saía mais barato do que uma viagem, por exemplo, para algum lugar aqui do Brasil que de praia, né? Pra vocês terem, mas não, sem gozação, fomos muito bem tratados, eu até brincar, brincar que eu não falo portunhol, eu falo o português do Uruguai, porque no Uruguai se fala português, tá? Pra quem não sabe, eles entendem tudo. Eu falo brincar com ele. Aí eu até brincava lá com meu padrasto espanhol, né? Tudo assim. Aí eu até brincava, né? Que meu padrasto ele é gallego, ele nasceu da Galiza. Então é uma língua quase igual ao português, mas fala espanhol também, viu? Eles vão à escola e aprendem espanhol. Inclusive a língua gallega, ela foi praticamente ressuscitada nos anos 80, tá? Porque antes nas escolas lá só ensinava mesmo a língua de Castela, né? Tá, então eu vou torcer bastante aí pra Argentina, né? Ah, lá tá escrito lá, on the cover, né? Ficou bem, ele tem uns ternos bem cortados, né? Eu gosto, assim, de umas roupas mais clássicas, né? E ele tem esse visual mais de roqueiro, né? Já que ele teve já até banda de rock, né? Até a pessoa que fez a entrevista lá, ó, é um sobrenome aqui germânico, ó. Bergen. É um sobrenome germânico. Eu gosto muito da língua alemã também. Já fui casado com uma descendente de alemães, mas tá bom? Então que o universo abençoe vocês grandemente. Arriba Argentina, né? Adelante, né? Como dizia, tinha um amigo meu que eu trabalhei com ele numa empresa de tecnologia, ele falava assim:
Vamos, cabrão, vamos a viver a puta madre, cabrão. Eu já tô engraçado de falar isso. Vamos, adelante. Arriba, arriba, abarro é qualquer coisa assim meio. Eles têm uma palavra muito interessante para falar baixo astral, não é mala suerte, é outra. Eles têm é, uma palavra bem interessante, é que nem pipoca que eles falam na Argentina. Agora, eu não consigo lembrar, não é. Era. Eu não sei, é qualquer coisa choclo. Porque o milho em espanhol mesmo é maíz, né? Choclo eles falam. Na Bolívia eles falam choclo, porque já teve na Bolívia, pollo com choclo. Quer dizer, frango com milho. Ai, não é pop. Agora eu não consigo lembrar como é que é pipoca no espanhol da Argentina. Tem as palavras que às vezes são um pouco diferentes, né? Às vezes mudam um pouco, né? Que nem o português mesmo que veio lá da, da Península Ibérica, né? Que é a língua de lá. Que ele aqui no Brasil tem palavras que são um pouco diferentes, porque o Brasil teve bastante influência africana e indígena, né? Tem palavras assim que são diferentes das deles lá. Você encontra bastante palavras aí que são bem diferentes. Ah, é que nem na própria língua espanhola. Tem a palavra atalaia e tem a palavra torre. Inclusive, antigamente no português, lá da Península de Portugal, fica também redundante falar português de Portugal, existia a palavra atalaia para designar torre também, tá? Aí, que tecnicamente tudo é torre, né? A atalaia. Aí eles colocaram atalaia como mais uma torre de olhar, de mirar, né? Que em espanhol é mirar, em italiano é guarda. Quando você fala guarda, guarda questo, quer dizer, olhe para isso, em italiano. Em espanhol é mirar, né? Aí agora tem a palavra torre e tem a palavra atalaia também. Antigamente no espanhol, mas que você vê, até se você vê, se vocês lerem um livro maravilhoso, Dom Quixote de Miguel de Cervantes e Saavedra, o nome dele era esse, tá? Inclusive é uma das histórias mais lindas do mundo, que ele tinha um amor platônico enorme por uma mulher, né? Toda aquela caminhada, toda aquela jornada que ele conta é uma fuga de um amor platônico que ele sentia por uma mulher. A Dulcinea lá é um personagem que ele ocultou o nome da pessoa que ele gostava, né? Se vocês lerem no original mesmo, você vai encontrar bastante a palavra atalaia nele. Eu leio um pouco em espanhol e castelhano, né? É bem interessante, porque às vezes as pessoas traduzem, né? Não fica assim aquele sentido da palavra. É que nem a própria língua italiana, né? Que a língua italiana, ela praticamente a língua que ensina hoje é o dialeto de Firenze, de Florença, né? Porque a língua italiana existiam vários e vários dialetos. Por exemplo, eu sou de origem da Itália, do Trentino Alto Adige, que os austríacos chamam de Sul de Tirol, tá? Que lá pertencia ao Império Austro-Húngaro. Eu sou de origem vêneta, do Vêneto, e sou de origem lombarda. Por exemplo, tem palavras assim em dialeto vêneto que é totalmente diferente do italiano de Firenze, que é o italiano que se ensina, que é a forma mais simples que tem, tá? De falar. É o clássico que eles falam. Então, por exemplo, até a própria palavra rua em dialeto vêneto escreve igual em espanhol, que é calle. É Calle, né? Calle. Que se fala assim em espanhol, né? Em dialeto vêneto, eu não sei se é isso daí, não. Mas a grafia é a mesma. Porque em italiano mesmo, clássico, rua é via. Por exemplo, a minha mãe mora numa viela. Viela em italiano é vicolo. Vicolo. E em espanhol é callejon. Escreve calle de rua, depois Jon, com acento em O. Tá bom? Então é sempre bom você falar
uma língua, né? Tá bom? Já acabei de me despedir, depois falei um monte de coisa, né? Porque eu sou Capricórnio com ascendente em Áries, então às vezes você termina algo e você tem alguma coisa a acrescentar. Então, força Argentina, né? Bem interessante. Porque antigamente a Argentina, quando ela se separou, ficou independente, né, da Espanha, era Províncias Unidas do Prata, né? Depois que trocou pro nome Argentina, né? É como o próprio Uruguai, né? O Uruguai teve uma época que ele pertenceu ao Brasil, chamava Província Cisplatina. É até algo interessante, né? Poucas pessoas falam. O Uruguai começou uma revolução, uma rebelião contra o Brasil com 33 homens. 33 homens começaram um levante contra o Brasil. Foi uma guerra até que durou mais ou menos um tempinho e morreram mais de 8 mil brasileiros, para vocês terem uma ideia. E praticamente ninguém fala isso na escola, né? Eu não falo Portugal, hein? Eu falo português do Uruguai, tá bom? Hasta la vista. Cadê o Rorro aqui? Pronto.